Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Pacheco e este é o canal Português na Cabeça. Pessoal, na aula anterior estudamos os verbos regulares e vimos que ao serem conjugados, eles não sofrem alterações em seu radical. Ou seja, os verbos regulares possuem modelos fixos de conjugação verbal. Se você perdeu a aula sobre verbos regulares, o link já está aqui abaixo na descrição. Basta clicar e assistir essa aula que é de extrema importância para o seu conhecimento. Na aula de hoje, vamos estudar os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que não possuem modelos fixos de conjugações e que sofrem alterações nos seus radicais e nas terminações. Não existe regra para a conjugação de um verbo irregular. Em alguns verbos irregulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais e em outros casos, as alterações ocorrem apenas nas terminações. Agora, vale ressaltar que mesmo que o verbo seja classificado como irregular, não significa que todas as suas formas conjugadas sejam irregulares. Existe a possibilidade de haver formas conjugadas de verbos irregulares que se encaixam nos modelos de conjugação regular. No exemplo a seguir, veremos um verbo irregular que apresenta alteração no radical apenas em algumas formas conjugadas do presente do indicativo, presente do subjuntivo e imperativo. E neste mesmo exemplo, haverá formas conjugadas que se encaixam nos modelos de conjugações regulares, sem alteração no radical. Temos aqui o verbo irregular medir. Ele apresenta alteração no radical em apenas algumas formas conjugadas. Vejam, no modo indicativo, no tempo presente. Vejam aí, na primeira pessoa do singular, eu meço. Nas outras pessoas, continuará a mesma forma de conjugação sem alteração no radical. Vejam que tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Então, a alteração no radical aconteceu só na primeira pessoa do singular, eu, e a alteração foi justamente o cedilha que houve aí na primeira conjugação. Eu meço. Então, a alteração no radical foi apenas na primeira pessoa do singular. No pretérito imperfeito e no pretérito perfeito, não há nenhuma alteração no radical. Permanecem aí as mesmas formas conjugadas como na forma regular e não forma irregular, reforçando o que eu expliquei anteriormente para vocês. Seguindo aqui, nós temos o verbo irregular medir. Ele apresenta alteração no radical em apenas algumas formas conjugadas também. E estas alterações, pessoal, acontecem justamente no modo subjuntivo e no tempo presente. Vejam, que eu meça, que tu meças, que ele meça, que nós meçamos, que vós meçais, que eles meçam. No pretérito imperfeito e no futuro, permanecem aí o mesmo radical. Medir. Então, se eu medisse, se tu medisse, se ele medisse, se nós medíssemos, se vós medisseis, se eles medissem. E no futuro também não ocorre a alteração. Quando eu medir, quando tu medires, quando ele medir, quando nós medirmos, quando vós medirdes, quando eles medirem. Então, neste exemplo, nós vemos que no modo subjuntivo, no tempo presente do verbo irregular medir, a irregularidade acontece somente no tempo presente. Nos outros tempos do modo subjuntivo não acontece a irregularidade. Agora, o mesmo verbo irregular medir, no modo imperativo, as alterações no radical acontecerá apenas no tempo imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Vejam lá, meça você, meçamos nós, meçam vocês.
Imperativo negativo. Não meças tu, não meça você, não meçamos nós, não meçais vós, não meçam vocês. As outras conjugações ficam sem nenhuma alteração no radical. Então, como foi falado anteriormente, que eu expliquei para vocês, haverá a possibilidade de um verbo irregular, mesmo ele sendo um verbo irregular, permanecer em algumas conjugações a mesma forma sem nenhuma alteração no radical, como neste exemplo que nós vemos aí. No próximo exemplo, pessoal, nós veremos aí o verbo extremamente irregular que, quando conjugado, ele apresenta alterações tanto no seu radical como nas terminações. O verbo ser apresenta diversos radicais distintos. Vamos lá. Temos aí, verbo irregular ser, apresenta alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Vejam só, no presente eu tenho a primeira pessoa, eu sou, segunda pessoa, tu és, terceira pessoa, ele é, do singular. Primeira pessoa no plural, nós somos, segunda pessoa no plural, vós sois, terceira pessoa no plural, eles são. Então, nós vemos aí neste exemplo, pessoal, que as alterações elas acontecem tanto no radical como nas terminações. No pretérito imperfeito, a mesma forma, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Houve alteração no radical e nas terminações. No pretérito perfeito também, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. E no pretérito mais que perfeito acontece a mesma coisa. Alterações no radical e nas terminações. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Então, ressaltando para vocês a diferença entre verbo regular e verbo irregular. O verbo regular não sofre alterações em seu radical. Já os verbos irregulares podem sofrer alterações em seu radical, apenas no radical, ou em seu radical e em suas terminações, como nos exemplos citados. Vemos aqui também, pessoal, o verbo irregular ser no modo subjuntivo, que também apresenta alterações no seu radical como nas terminações. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Então nós vemos aí a alteração nas terminações, né? Pretérito imperfeito, se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Também acontecem as alterações no futuro, como vocês estão vendo na tela. Também no imperativo, no modo imperativo. Se tu, seja tu, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Vemos as alterações no radical e nas terminações. E também no imperativo negativo. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Agora, pessoal, vou passar para vocês alguns exemplos de verbos irregulares. O verbo ser, o verbo estar, o verbo haver, o verbo pôr, o verbo saber, o verbo poder, verbo medir, verbo fazer, verbo vir e verbo dar. Estes são alguns exemplos de verbos irregulares. Ambos podem sofrer alterações apenas em seus radicais ou nos radicais e terminações. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário. Até a próxima aula aqui no canal Português na Cabeça. Um abraço.